Meu amigo, do canal Semear e Anunciar, a Bíblia nos mostra algo mais profundo. A igreja é o povo de Deus, reunido no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso pode acontecer até mesmo dentro da tua casa. Quando olhamos para o texto que lemos, Paulo não escreve a uma congregação em um grande prédio, mas a igreja que está em tua casa, assim diz o apóstolo. Irmãos, isso nos confronta com uma pergunta urgente. Se sua casa fosse avaliada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja? Você que é o sacerdote da casa, chama os seus para cantar, adorar a Deus, ler a Bíblia, para fazer orações, orar uns pelos outros? Se o Senhor Jesus fizesse uma avaliação na sua casa agora, o que ele diria sobre sua casa? Quando nós olhamos para o contexto histórico de Filemão, a igreja na casa de Filemão era... Ou seja, Filemão era um homem rico, morador de Colosso, convertido sobre o ministério do apóstolo Paulo, que você vai lendo, você vê no versículo 19. Em sua casa acontecia reuniões, os irmãos se encontravam para adorar e orar, estudar a Escritura. Eu participei muito de célula, né, que fala, mas reuniões de casas, assim, a igreja da Lagoinha Batista de Navegante começou numa garagem, da casa que um irmão cedia a garagem. Nós saía de Balneário Camboriú, nós ia para Navegante, e ali nós nos reuníamos, orávamos, líamos a palavra. Mas eu, claro que estou falando do particular, da sua própria casa, da sua própria família. Mas havia um problema. Quando a gente olha para o contexto histórico, nós temos aqui um problema. Nós temos Onésimo, inclusive acho que já trouxe algum vídeo sobre ele. Onésimo, um escravo fugitivo que havia roubado Filemão. Olha o versículo 18 de Filemão. Irmãos, aqui está a beleza do evangelho. Onésimo, o indigno, encontra o apóstolo Paulo na prisão. Aconteceu o roubo, Onésimo foi preso. Então, houve o evangelho pregado e houve a transformação. E agora o apóstolo Paulo envia Onésimo de volta, mas não como escravo, mas como um irmão amado. Olha o versículo 16. A igreja na casa de Filemão não era perfeita. Havia conflitos, falhas, pessoas em processo, mas era uma igreja verdadeira, onde o evangelho operava. Olha, podemos fazer da nossa casa como um santuário. Josué capítulo 24, no versículo 15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Imagine um lar onde a Bíblia é lida diariamente, onde os filhos veem os pais orando e seguem um exemplo. Isso é uma igreja. O poder do testemunho doméstico, quando olhamos para Atos capítulo 16, no versículo 31, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É preciso entrar aqui no contexto histórico rápido, imediato. Esse versículo de Atos 16, 31. Também entramos em Atos 16, 22, 24. Esse versículo está inserido na narrativa do carcereiro de Filipe, um homem encarregado de guardar Paulo, ou seja, de vigiar Paulo e Silas. Após Paulo e Silas serem açoitados e presos, quando um terremoto miraculoso abriu as portas da prisão, o carcereiro, pensando que os prisioneiros haviam fugido, estava prestes a tirar a própria vida, ou seja, se suicidar. Quando lemos lá no versículo 27, Paulo, porém, impediu, assegurando-lhe que todos estavam ali, lá no versículo 28. O carcereiro, então, caiu diante de Paulo e Silas e fez a pergunta mais importante da vida: senhores,
O que é necessário que eu faça para me salvar? Olhamos para o versículo 30. A resposta do apóstolo Paulo foi direta, cheia de graça. O apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será